êxitos, se viver em penúria, sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Em cada comunidade social, existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Mais uma vez, agradecidos estamos pela oportunidade de estar aqui, ouvindo o palestrante Luciano Menezes, e que possamos refletir através do que será dito, para praticarmos das nossas vidas, na medida que podemos, nos respeitando e sabendo da importância que devemos fazer as coisas que gostamos de coração, com amor, porque assim é muito bom, é muito satisfatório para as nossas vidas e como a naturalidade das coisas acontece. Mais uma vez agradecidos ao Mestre Jesus por estarmos aqui, sentirmos a energia dos amigos espirituais deste trabalho e sabemos da importância que depende de nós para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento a cada dia. Obrigada, Senhor, e esteja sempre conosco.
Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para você. Meus irmãos, muita paz, que Deus nos abençoe. Ontem foi dia 3 de outubro, e no dia 3 de outubro de 1804, portanto, há 214 anos atrás, reencarnou na França, na cidade de Lyon, Hippolyte Allan Kardec. Reencarnou como uma criança qualquer, viveu numa família de intelectuais, de professores, e ele foi levado aos 10 anos para viver em Yverdon, na Suíça, e aprender no Instituto Pestalozzi, no Castelo de Pestalozzi, a desenvolver a sua inteligência, que já era um menino diferenciado. Já aos 14 anos de idade, ele começou a ser monitor lá no Instituto Pestalozzi, pela dedicação que ele tinha ao estudo e à intelectualidade, pela sua tendência voltada para o estudo, para as reflexões da vida. Já trazia o ar e o talento de ser professor. Formou-se aos 18 anos, voltou para a sua terra natal, para a França, e lá ele começou a lecionar. Aliás, já voltou com 18 anos falando alemão, francês, que é a língua natal, a língua natural dele, espanhol, 3 línguas, já com 18 anos, e fazendo tradução de livro em alemão e escrevendo também para os alunos de escolas públicas. Aos 21 anos, ele propôs ao governo uma reforma no ensino no país, onde ele trazia novas ideias, novos pensamentos sobre a educação naquele país. Isso aos 21 anos de idade. E começou a lecionar, começou a ensinar como uma característica sua de sabedoria, de alguém que veio ao mundo para fazer algo diferente. Eu me lembrei de falar sobre isso hoje, porque ontem eu recebi um zap falando dessa data, e eu estava preparando outro assunto para falar hoje, só que a conversa foi tão interessante e me lembrou algumas coisas de nossa casa, do encontro das pessoas desse centro, e a própria construção dessa instituição, de um grupo de pessoas, que eu achei muito justo a gente lembrar a data do nascimento de Allan Kardec, porque o nascimento de Allan Kardec está diretamente ligado ao nascimento do Espiritismo. Ele só poderia ser quem foi, só poderia ter trazido o que trouxe, só poderia ser diferenciado para conseguir construir a doutrina espírita, o pensamento espírita. É interessante que ele só veio conhecer o Espiritismo, na verdade, as mesas girantes, já com 50 anos de idade. Aos 50 anos, um amigo dele, Fortier, chamou ele para visitar as mesas girantes. Ele não tinha interesse, até porque as mesas girantes era como se fosse a brincadeira dos copos, que nas escolas as pessoas fazem. Eu nunca fiz, mas sempre ouço as pessoas dizerem que fazia a brincadeira dos copos. Então era um divertimento em vários locais a acontecer mesas girantes. Ele não tinha interesse nenhum naquilo, mas foi por curiosidade. Chegou lá e viu que não tinha nada demais, não se interessou pelo assunto. Um ano depois, ele voltou lá, porque foi convidado por um espírito chamado Espírito de Verdade, que ele tomasse conhecimento daquilo, que ele procurasse observar aquilo melhor. Ele foi e observou que ali tinha respostas inteligentes, tinha perguntas óbvias e com respostas científicas. E uma cadeira não tinha cérebro, não tinha nervo, não poderia fazer nenhum tipo de manipulação. Então isso chamou a atenção dele. Mesmo assim, ele seguiu estudando magnetismo, estudando a vida dele. Mas um ano depois, ele começou de fato a estudar sobre as mesas girantes. E começou a fazer perguntas. Começou a mandar perguntas para as mesas girantes, para os lugares, para ter respostas das perguntas que eram feitas por ele. Um ano depois, ele estava com o livro dos Espíritos pronto, com as respostas que foram dadas nessas reuniões, e alguns médios em alguns lugares. 6 meses depois, 7 meses depois, ele publica o livro dos Espíritos em 1857. Na hora que ele chegou na gráfica para pedir para publicar o livro, o rapaz que estava lá, o pai dele havia desencarnado, ele estava insatisfeito e disse: olha, está tendo muita informação sobre espírito aqui, sobre mesa girante, eu não tenho interesse nenhum de escrever isso aí, de publicar esse livro.
A mãe dele estava no sol e ouviu, quem conta isso Canuto de Abreu, né? Canuto de Abreu, ele que conta isso. E a mulher que ouve a voz dele, do professor Delisai, diz: não, eu tenho interesse, manda ele vir aqui conversar comigo. Conversou com ele, ela aprovou escrever o livro, publicou o livro e tiraram aí 1.200 livros, a publicação. Os espíritos disseram a ele: olha, não peça dinheiro a ninguém, junte suas economias e publique o livro, para a doutrina não precisar de ninguém, não tem essa alegação que alguém fez qualquer coisa. Ele juntou, conseguiu fazer a publicação e veio na mente dele: agora vou publicar o livro, como é que eu vou divulgar isso? Como é que eu vou fazer isso agora? E olha que interessante como acontece um evento desse. Tinha um jornalista muito conhecido, muito famoso no país, e ele estava interessado em uma menina, e marcaram um encontro numa praça. E antes de chegar na praça, a menina passou na livraria e pegou o Livro dos Espíritos. E ela, folheando lá o Livro dos Espíritos, encontrou sobre divórcio, sobre separação. Um assunto muito recente lá na França, muito discutido inclusive. E lá o livro está dizendo que quando um casal não está bem, quando o relacionamento não está gerando crescimento, quando as pessoas não estão se entendendo, a ponto até de conseguirem prejudicar uma outra, que é melhor separar o que já está separado. E ela ficou folheando. Quando ele chegou, o jornalista viu o livro e ela estava na página falando exatamente do divórcio. Ele disse: mas o livro agora, o livro novo, já vem falando de separação, ao invés de unir as famílias, está separando. Ela disse: não, tem outras coisas escritas aí, leia o livro, veja o livro para você ver uma coisa. Ele folheou o livro, achou muito interessante o livro. Ele disse: eu vou escrever sobre isso amanhã. E aí escreveu sobre o Livro dos Espíritos. No outro dia já tinha acabado os 1.200 livros, porque como ele era muito conhecido, todo mundo lia as publicações dele. O Livro dos Espíritos acabou e teve que fazer uma nova edição e por aí vai. Foi dessa maneira que foi divulgado o Espiritismo. O Espiritismo chamou a atenção através de uma dedicação de um homem que debruçou-se para fazer perguntas e questionamentos, e chama a atenção da gente essa postura de Kardec em avaliar, analisar a própria análise, em questionar todos os aspectos para poder compilar um livro. Porque a gente às vezes ficamos satisfeitos com respostas simples. E por incrível que pareça, os anos se passaram, são 161 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Tem gente ainda que lê o livro e que não contextualiza o livro, não atualiza o pensamento que foi escrito há 160 anos atrás. E o que chama a atenção é que a época quando ele começou a escrever, ele já contextualizava o que ele próprio pensava. Ele já questionava o que ele mesmo pensava sobre aquilo. E a grandeza, na minha maneira de ver, que esse homem traz, e em construir o pensamento espírita, é que ele trouxe uma novidade. Ele trouxe uma história, um pensamento, um conteúdo que não existia. Existia o fenômeno mediúnico, existia a reencarnação, sempre existiu, existia a comunicação dos espíritos, existiam os fenômenos de maneira geral. Mas a maneira como Kardec abordou esse assunto muda tudo o contexto e a figura como a gente analisa. Porque ele traz uma ideia de que, já que isso existe, isso serve para quê? Qual a utilidade prática, efetivamente, de saber que isso existe, de ter esses instrumentos? E a gente fica vendo a contextualização do pensamento espírita, lidando ou olhando para os médiuns de hoje, os trabalhadores de casas espíritas hoje. Como as pessoas às vezes não se dão conta que vir para o centro aplicar passe, fazer palestra, dirigir uma reunião pública, fazer um trabalho qualquer na casa espírita, não é o papel do espiritismo. Não foi para isso que Kardec construiu. Não foi com essa finalidade, porque não há nenhuma novidade nisso. Essa prática, essa convivência com esses fenômenos sempre foram comuns. O upgrade e a diferença é o contexto que ele traz, é como ele aborda o sentido disso. Ok, existe a reencarnação, beleza, mas como é a reencarnação em mim? Como é que eu pratico a reencarnação na minha vida? Como é que eu ando com ela sabendo que eu sou um espírito reencarnado? Mais que isso, a comunicação dos espíritos através do médium. Se eu sou médium, aliás, para falar nisso, tem muita gente que tem dúvida se é médium. Não sei se é o caso de vocês aqui, mas muita gente tem dúvidas sobre a sua mediunidade. Conheço vários trabalhadores dessa casa
que têm dúvidas se são médiuns. Tem uns que dizem, inclusive, que são portas fechadas, que não passa nada, nem o Wi-Fi passa porque não percebe os espíritos. Não é possível isso acontecer. Do ponto de vista do que Kardec traz nas obras básicas, à medida em que você está reencarnado, o que me liga ao mundo espiritual é a epífise, ou a glândula pineal, que todo ser humano tem a glândula pineal. Está inserida em nosso corpo físico, em nosso organismo. Logo, todos nós somos médiuns. Usar ou não usar a mediunidade, essa seja institucional ou fora do Instituto Espírita, não importa. Todos nós somos médiuns. Então, sentir a presença dos espíritos, perceber a presença dos espíritos, é algo inerente a todos nós. Que tal a gente tentar se instruir a respeito disso e entender isso, para quando essas coisas acontecerem, a gente não se assustar? Não buscar a casa espírita, como muitas vezes a gente vê as pessoas procurarem, inclusive alguns trabalhadores, com medo dos espíritos, porque sentiu uma presença espiritual, porque percebeu algum espírito próximo, porque sentiu uma vibração diferente, chegou num lugar, a energia está carregada, ou está pesada, ou está isso, ou está aquilo outro, como se estivesse ignorando a convivência com espíritos desencarnados. Aqui agora, por exemplo, certamente existe uma série de espíritos desencarnados, e nenhum de nós estamos vendo. É possível até que não estejamos sentindo a presença, ou percebendo, é possível, porque estamos concentrados ouvindo alguma coisa. E aí a gente às vezes dispersa a ideia, mas está cheio de espíritos desencarnados. E nem por isso nós estamos com medo ou preocupados. Ele propõe, Allan Kardec, que possamos nos relacionar com isso de maneira natural. Ver os espíritos como seres espirituais, que somos nós fora do corpo, a mesma realidade. E ele também não sabia disso quando começou a construir. Foi entendendo esse processo. Haja vista que tem perguntas no Livro dos Espíritos que são respondidas, tipo assim: eu não já disse isso? Até agora você só pode entender até aqui. Não posso dizer algo mais, porque você não vai entender. E aí publicou o Livro dos Espíritos trazendo essa ideia de libertar o homem, dizendo que não existe alma, existem espíritos. O primeiro ponto básico do espiritismo é você tomar consciência de que você é espírito. Não adianta você frequentar o centro, ser trabalhador espírita, fazer qualquer tarefa espiritual ou espírita e não mudar a sua vida, e não servir para você de um processo de transformação no seu mundo interior. Muitas coisas acontecerão se isso não mudar a sua proposta de vida, a sua maneira de entender a vida. Eu sou um espírito encarnado, logo a minha postura na vida, a maneira de enxergar as coisas, de me relacionar com o mundo, muda completamente. Ele lançou o Livro dos Médiuns. Aliás, quando ele terminou de lançar o Livro dos Espíritos, ele começou a lançar mensalmente a Revista Espírita. E sabe qual era o título da Revista Espírita? Era Jornal de Estudos Psicológicos. Jornal de Estudos Psicológicos. Hoje eu me sinto muito orgulhoso de ser psicólogo e de ter casado, ter feito um casamento com um grupo espírita dirigido por Adenauer, e ele como psicólogo, e nós no grupo que não éramos psicólogos, muito pelo contrário, meninos jovens idealizando algumas coisas, onde ele insere o pensamento da psicologia no pensamento espírita, porque foi o próprio Kardec que falou isso. E não existia a palavra na época, ou melhor, não existia a psicologia. Foi ele que criou e fez a ponte dessa realidade, entendendo que para entender o espiritual, para entender o espírito, eu preciso ter uma visão psicológica das coisas. E está lá na Revista Espírita. E todos os meses ele respondia na Revista Espírita ou no jornal, que são 12 livros por sinal, perguntas que eram feitas no mundo inteiro. As pessoas perguntavam a ele a respeito da questão espiritual e dos fenômenos espirituais. Ele tinha lá a paciência de responder. Fazendo a conta de quando o livro foi publicado, o Livro dos Espíritos, até quando ele desencarnou em 1869, ele construiu o pensamento espírita, as ideias espíritas, em 12 anos. 12 anos. Impressionante a velocidade. Ele já conheceu com 50 anos de idade. Então a gente vê a dedicação que essa pessoa teve que ter para de fato fazer uma realidade dessa. Uma época, inclusive, que não tinha tanta iluminação, a escrita era muito mais difícil. Se publicar um livro hoje é difícil, imagine a época dele. Ele lançou também o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, 3 anos depois, 4 anos depois, ele lançou, em 1861, que é exatamente um livro onde orienta os médiuns a lidar com a mediunidade. Um dos temas lá é dizendo:
um livro para que os médios entendam os perigos de lidar com esses fenômenos, as realidades que acontecem aí. Eu fico imaginando o número de pessoas que às vezes vêm aqui ou vão nas casas espíritas sem saber o que é o fenômeno mediúnico, considerando muitas vezes que alguns assuntos que chegam a essas pessoas são assuntos pelo senso comum, tratando a mediunidade como algo qualquer, como algo sem muita significação, sem muita importância, o que Kardec não fez, inclusive, quando recebeu a informação. E a gente está acostumado a atender pessoas onde tratam fenômenos mediúnicos como se fossem coisas misteriosas, ou as pessoas estivessem sendo perseguidas. Recentemente eu atendi uma pessoa que dizia que estava sendo perseguida por um espírito desde criança. E eu me lembrei de Divaldo Franco, que foi, segundo ele, perseguido por um espírito durante 30 anos, chamado Máscara de Ferro, se não me engano. E até quando ele entrava no banheiro, o espírito seguia ele. Na intimidade dele, tudo quanto era coisa que ele fazia. Como todo mundo é desse jeito, está lá no livro dos médiuns, tem que ser dessa forma. Por que aconteceu isso com ele e tem que acontecer com a gente? Como é que pode uma pessoa viver uma encarnação onde 10, 15, 20 anos da sua vida, uma pessoa comum, que não é um médium como ele, viver a perseguição de um espírito como se estivesse querendo destruir a sua vida? No mínimo, um espírito preguiçoso, não tem o que fazer, não tem relacionamento com mais ninguém no mundo, só tem com essa pessoa, vivendo ali do lado daquela pessoa. Então, o livro dos médiuns traz o esclarecimento de como lidar com isso. Que isso que acontece com a gente, de se relacionar com os espíritos, de trazer comunicação, não é como as pessoas dizem. Muito pelo contrário, é saudável nós nos relacionarmos com eles. À medida que eu me aproprio de conhecimentos, que eu vou me abalizando sobre isso, isso diminui muito e as coisas não são dessa forma. Tem alunos da ULI que está aqui agora, que às vezes vem chorando para a gente, conversando, com medo de ser médium, de dar comunicação, porque se sente angustiada com a comunicação de espíritos sofredores. E a gente fica vendo como, à medida que eles vão aprendendo a lidar com o fenômeno, a conduzir a sua própria vida, a entender por que isso acontece e quem são essas pessoas, como vai mudando e as pessoas mudam, e como fica melhor, como o clima fica saudável sobre isso. Como é importante, eu estava contando agora a Edilene aqui, e algumas pessoas eu falei, estudando hoje de tarde para falar sobre esse assunto, eu pesquisei sobre filosofia espírita e encontrei um filósofo francês, que o nome dele é Luc Ferry. Alguém conhece, já ouviu falar em Luc Ferry? Luc Ferry é um filósofo francês que publica muita coisa sobre filosofia, escreve muito sobre filosofia, e ele publicou agora 20 livros, indo de Homero lá até Platão e seguindo até Sartre. Ele chega a parar em Sartre. Ele trazendo os 20 maiores filósofos desses períodos aí, dos pensamentos, das ideias de Kant, Schopenhauer, Nietzsche e por aí vai. Até de Gilgamesh ele fala. E eu disse, eu vou comprar esses livros, eu vou baixar no meu iPad, vou comprar, vou dar um jeito de resolver isso aí para ler, porque deve ser maravilhoso. Quando eu vi os livros dele, todos são em francês. E eu não sei ler francês. E me deu uma frustração de olhar para a minha ignorância, entre aspas, compreender a ignorância no sentido de querer, o desejo de aprender e não poder ir adiante. E olhando para a educação do nosso país, como nós poderíamos falar pelo menos mais uma língua? Porque eu me lembro quando eu estudava na escola primária, nós dávamos inglês, francês e espanhol. Acho que isso não acontece hoje mais não, né? Não tem mais, né? Acho que tem inglês talvez, né? Tem francês na escola pública? Que bom! E se eu tivesse conhecimento disso, como eu teria acesso a outras informações? Aí busquei outras coisas importantes sobre psicologia e filosofia e encontrei em língua inglesa ou em outras línguas, mas não em português. Como falta para a gente às vezes isso. Como seria bom se eu soubesse e ter acesso a essa realidade. A mesma coisa em relação à mediunidade, que já tem publicação em português desde sempre, desde 1850, que já existe publicação de livros espíritas em português. E aliás, quando Kardec estava encarnado ainda em 1865, ele já se comunicava aqui com o Brasil, com o Luiz Olímpio Teles de Menezes, que ele tinha um jornal espírita chamado Eco de Além Túmulo. Já existia espiritismo aqui, ele já lia em francês, porque era intelectual, e já conseguiu se comunicar com Allan Kardec. O Brasil, de certa forma, abraçou o pensamento
do Espiritismo e fez com que o Espiritismo tornasse-se uma religião brasileira. Mas Kardec não parou aí, ele escreveu o Livro dos Médiuns e logo depois ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que na verdade o título original era Imitação do Evangelho. E os Espíritos sugeriram a ele que na segunda edição saísse o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso foi uma coisa terrível para a Igreja Católica. A Igreja caiu em cima do Espiritismo porque era absurdo escrever o Evangelho segundo os Espíritos, uma visão espiritual daquilo, porque o Evangelho dizia, não é exatamente isso que vocês estão dizendo, a reflexão pode ser outra, a gente pode ter isso à luz do espiritual, e o que não interessa, não interessa. Para a Igreja, o importante era o Evangelho, não havia uma reflexão sobre aquilo. Então ele foi massacrado. Começaram os livros espíritas a serem queimados no mundo inteiro, onde tinha livro espírita. Foram queimados, às vezes em praça pública, para não deixar aquela nova doutrina, aquele novo pensamento aparecer. Foi um tiro no pé, porque a Igreja Católica acabou fazendo com que o Espiritismo se tornasse uma grande religião. O que era pequeno passou a ser muito grande, passou a ter um tamanho muito grande. Interessante que era envolvendo pessoas muito mais intelectuais, que nasceu num país onde era o berço da cultura mundial, mas chegou ao Brasil, poucas pessoas sabiam ler, pouquíssimas pessoas em francês, mas se disseminou tanto depois da publicação dos livros em português, que nós viramos, ou o Brasil virou o país que representa o Espiritismo no mundo, sobretudo depois da desencarnação de Kardec, porque perdeu a força motriz que era ele lá, veio para o Brasil, e aqui no Brasil, só em Salvador, existe hoje mais de 300 centros espíritas. Na França, se existir 5, é muito, e dirigido provavelmente por brasileiros, não necessariamente por nenhum francês. Então o Brasil, os brasileiros e o Brasil em si, passou a ser o dono, entre aspas, do Espiritismo. É quem publica e faz com que o Espiritismo se movimente no mundo inteiro. Todos os lugares do mundo que tem centro espírita é dirigido por um brasileiro, ou uma brasileira, ou alguém nativo daquele lugar que é casado com um brasileiro ou com uma brasileira. É como se fosse um talento que nós tivemos para abraçar essa religião, essa doutrina, esse pensamento e fazer as coisas ficarem e caminharem diferente. Vem logo em seguida um outro livro, que é a Gênese. Ele vai falar da origem, vai falar das coisas, vai falar dos milagres de Jesus, vai falar das obsessões, falar de assuntos de grande importância para nós, desconstruindo a ideia, por exemplo, da origem da vida, de Adão e Eva, do começo de tudo. Traz uma outra reflexão a respeito disso, facilitando entendermos que Adão e Eva é uma raça, foi um povo, foi um grupo de pessoas. Aquilo ali não pode ser a origem da vida, não começou tudo ali, muito pelo contrário, muitas outras coisas existiam antes, como muitas coisas vão existir depois, inclusive depois do próprio Espiritismo. Então, Kardec consegue fazer com que a amplitude que o Espiritismo toma é muito grande, desconstruindo e fazendo as pessoas ficarem muito mais lúcidas dessas realidades, de muitas coisas, de percepções espirituais, que às vezes, em função da ignorância, as coisas não aconteciam de maneira melhor. E eu cometi um equívoco, não foi a Gênese, foi céu e inferno. Céu e inferno. E céu e inferno fala exatamente do título do livro, que a igreja trazia que existia o céu e que existia o inferno. E o Espiritismo dizia, não existe nem inferno e nem céu, como não existe umbral nas condições que a gente pode falar. O inferno é um estado interior, é um estado de espírito. O céu, da mesma forma, é um estado interior, é a condição que vivo a vida, como vejo a vida, faz com que a minha vida seja o inferno ou seja o céu. Se olharmos hoje, por exemplo, o Brasil, estamos vivendo um momento político crítico, delicado. Muitas pessoas estão vivendo o inferno. Tenho observado isso, inclusive, provavelmente algumas pessoas aqui sabem disso, nos Zap as discussões sobre em quem votar, quem é isso, quem é aquilo, e as pessoas brigarem, ficarem inimigas, se separarem às vezes, deixarem de falar por uma bobagem dessa. Isso é um inferno. Se a gente vê que às vezes não consegue andar na rua 9 horas da noite, a depender do bairro, com medo, isso é um inferno. Às vezes as famílias se desentendendo, sem conseguir se relacionar melhor entre pais e filhos, marido e mulher e por aí vai, irmãos, é uma forma de inferno. Isso que para o Espiritismo é inferno. Não é um lugar geográfico preparado para ir para ali aqueles que erraram, que cometeram pecados, assim bem como aqueles que são bons e ir para o céu. Lugares reservados para aqueles escolhidos. E tem aquele ali, meia boca, que é o purgatório, aqueles que não fizeram nem bem nem mal, estão mais ou menos, e poderão ser absolvidos. Eu lembro de uma história
de uma mãe dedicada, uma mulher séria, voltada para o espiritual, uma trabalhadora maravilhosa, desencarna e chega no mundo espiritual e encontra o filho dela. E o filho dela era um ex-drogado, um ordinário na vida, um preguiçoso que não fazia nada e se viciou demais a ponto de morrer em função da droga que usava. Chegou no mundo espiritual, ela procurou o filho. Quero saber onde é que meu filho estava, porque ela amava o filho dela. E o filho dela estava no inferno. Ela entrou numa fila, porque ela queria conversar com o filho dela. E na fila tinha o Satanás de um lado, que dizia quem ia para lá e quem ia para cá, e Deus do outro lado, aguardando ver quem é que seria absolvido em função do que o Satanás queria. Chegou na hora de conversar com o Satanás, eu quero ver meu filho, quero visitá-lo, eu amo ele e eu preciso visitar. O Satanás não pode não, meu parceiro meu fez muita besteira, está colado comigo, a gente está caminhando junto, e eu não libero ele para você conversar não. Ela foi para Deus, Deus, me ajude, porque eu preciso conversar com ele, eu amo meu filho. Deus disse a ela, olha, infelizmente, quem manda nisso é o Satanás. Você não vai poder conversar com seu filho, você não vai poder visitá-lo, você não vai poder dialogar com ele, porque ele escolheu essa vida. Ele vai ficar aí agora para sempre. Aí a mãe, bondosa, amorosa, que amava o filho, uma pessoa dedicada, não teve direito de ver uma pessoa que ela amava, porque esse Deus pregado e dito não permitia, assim bem como o Satanás tinha mais autoridade do que o próprio Deus naquele momento. Qual o sentido disso, gente? Por mais que seja uma história, se a gente olhar essa visão de céu e inferno que é trazida, é assim que funciona. A pessoa não prestou, vai para aquele lugar, acabou, não tem como você ver mais. É um contrassenso se a gente considerar espírito. Quem lida com morte sou eu, Luciano. Quem lida com morte é você, é o ser encarnado, é o ego, é a personalidade, é a identidade que lida com morte. A mente não lida com morte. O espírito não lida com morte, o espírito é um ser eterno, passa batido nessa realidade. Então quem vive a dificuldade disso, somos nós, que estamos integrados em um corpo, digamos assim, como espíritos, e precisamos entender a vida, que é isso que o Espiritismo propõe, entender o significado da vida, entender o universo, por que as coisas são assim, por que eu estou aqui, para que eu estou aqui. Não pode ser simplesmente para fazer o básico que eu faço, não pode ser simplesmente para fazer o feijão com arroz que eu estou fazendo, porque a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem. Há que ter um propósito maior que eu tenho que encontrar, que é o meu. É o meu propósito de vida. É para que eu vim aqui, por que eu estou aqui, por que eu existo. Eu vi agora na Globo aquela passagem que fala assim, o Brasil que você quer. E ele mostrou aqui na cidade de Ibirá, no interior da Bahia, um senhor que tem 3 filhos, a esposa, ele mora numa casa de tapera. E ele dizendo que ele voltou no PT, nesse grupo todo aí, desde sempre. Ele vive ali, desde sempre, naquela casa de tapera, onde tem 2 camas de solteiro, uma televisão que foi dada por alguém. Ele vive daquele jeito ali, há pelo menos 20 anos. Pelo menos pelo que passou na reportagem. Provavelmente um tempo maior. Alguém vem ao mundo para viver aquilo ali 20 anos? Será possível que alguém vai acreditar que a reencarnação facilitaria uma pessoa reencarnar para viver aquela condição de vida que está vivendo ali? Não tem sentido. Alguém imaginar que alguém reencarnou para ser rico, ou para ser pobre, para ser preto ou para ser branco, para ser alto ou para ser baixo. Ninguém reencarnou para isso. Nós reencarnamos com essas características para desafiar a nós próprios e mudar o nosso destino, mudar a nossa história. Fiz questão de falar hoje do aniversário de Allan Kardec, que foi ontem, 3 de outubro, porque esse zap que me foi trazido, e eu me lembrei de muita coisa. Eu lembrei desse grupo de pessoas, inclusive a Edilene fazia parte, né, porque ela estava grávida, de alguns meses de Pamela. 7 meses. 7 meses de Pamela. E nós éramos jovens, em média de 20, 22 anos, a grande maioria, todo mundo jovem, com o propósito de construir um centro espírita, que o nome seria Casa de Redenção Joana de Ângeles, em função da gente ter saído do centro espírita lá de Valdo, o caminho da redenção. A gente se propôs a isso. Estávamos ali jovens, imaturos. Na época de Helena era rica, o marido dela também era rico, era quem pagava o aluguel da casa, a gente adorava isso, porque não se preocupava em pagar o aluguel. A luz vinha, a gente se cotizava, mas às vezes quem pagava também eram eles. E a gente ali, no afã de querer construir alguma coisa, sem se preocupar ou sem ter a noção clara dos riscos, dos perigos e do que nós viveríamos
a partir do momento que nós assumíssemos a responsabilidade de construir um pensamento espírita no pensamento espírita. Porque dentro do pensamento espírita, que é a grande magia de Allan Kardec, construir ideias, pensamentos, você é livre para pensar sobre aquilo e você constrói a maneira de fazer. Como essa casa, apesar de estarmos baseados em Allan Kardec, nós temos uma maneira própria aqui de fazer o espiritismo, e cada centro tem a sua realidade. E nós éramos jovens ali, todos jovens, não imaginávamos que daria numa casa dessa, não sabíamos que seria desse jeito. Mas o que mais me chama a atenção, e aí eu olho para Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Rivail, é os amores que nós encontramos ao longo da estrada. Quanta gente boa passou por nós. Nós éramos em média de 40 na época, mais de lá para cá, e a construção aconteceu, e muita gente veio também. Passaram mais de 100, 200 pessoas aqui, que desenvolvemos grandes carinhos e amores uns pelos outros. Hoje não tem mais ninguém dessa época aí nossa, só tem eu e a Edilene e mais umas 2 pessoas, mas como essas pessoas são para nós pessoas que a gente prima por uma relação, por um carinho. Eu falei aqui em semanas anteriores sobre o fato de uma pessoa que eu via falando, que eu gostava e que me tornei fã, ele falou aqui a semana passada, que é Neto, nosso amigo que está aqui. E eu estava aqui sentado, ouvindo ele falar. Eu nunca imaginei que eu fosse ombrear com ele, sentar na mesa, onde eu faria palestra também, que nós seríamos parceiros para divulgar uma doutrina que liberta a gente da ignorância. Porque se eu fosse fazer vontade, não falaria, porque eu morro de vergonha. Eu sou muito tímido. Todas as vezes que eu levanto para falar, eu estou forçando a minha autodeterminação para me tornar uma outra pessoa. Quem fez isso foi o Espiritismo. Antes de me tornar pai, marido, eu me tornei espírita. Foi através do Espiritismo que minha consciência foi despertada para muita coisa. E sei que tem muita coisa a ser feita ainda. Eu até vou fazer uma palestra lá na Cidade da Luz, dia 23 de outubro. Medrado me convidou para fazer uma palestra no lugar dele, que ele vai viajar. Só que lá, aqui tem meia dúzia de pessoas, 20, 30 pessoas, né? Lá vai ter 1.800, 400 pessoas. Eu fico imaginando, eu vou levantar me tremendo, vou ficar suando frio, vontade de ir no banheiro, até a hora de abrir a boca e falar alguma coisa e me sentir mais leve, mais tranquilo. É muita responsabilidade que essa doutrina traz. É confiança que traz para a gente, para buscarmos nós sabermos quem nós somos. O Espiritismo no Brasil, especialmente na cidade de Salvador, borbulha de grandes conhecimentos. São muitas coisas que podem ser criadas e construídas a partir do momento em que a gente não veja o Espiritismo só para curar doenças, só para tirar a gente, dar um alívio. Quantas pessoas procuram o centro espírita cheias de problema? Chega aqui no tratamento, no meio do tratamento, já estão aliviadas, não vem mais. Trata essa doutrina que foi construída em 12 anos por essa grande estrela que foi Allan Kardec, com tanto trabalho que teve, como se fosse algo comum, qualquer coisa, e não tem ideia de que essa doutrina está chamando para dizer: você não é a pessoa que você pensa que você é, você é um espírito. Se você está amargurado, insatisfeito, se você não compreende a vida, se você não entende o que está acontecendo com você, se você acha que o seu corpo lhe representa, se você acha que ser filho de seus pais lhe representa, se você acha que a profissão que você tem lhe representa, se você acha que qualquer coisa que você faz na vida lhe representa, meus pêsames, é um engano. Isso não lhe representa, isso não é você. Você está vivendo essas realidades, você está passando por aí, porque você é um espírito, e a proposta do Espiritismo é fazer você não olhar para o personagem e olhar para o ser espiritual, e consequentemente enxergar o personagem. Isso é de um desafio gigante. E observem que as pessoas procuram o centro espírita, na maioria das vezes, por crise, porque está doendo, porque está com obsessão, porque separou do esposo, separou do marido, o filho isso, o filho aquilo, alguém desencarnou, aconteceu algum desastre, entre aspas, a pessoa procura o centro espírita. Se isso é um chamamento para a gente debruçar-se e olhar o que está vendo, as pessoas não se dão conta. Digo isso, inclusive, em relação aos próprios trabalhadores espíritas. Muitas vezes se satisfazem dando passe. Vem aqui dar passe durante 20 anos, 30 anos, desencarna, só sabe dar passe. Se lá onde chegar no mundo espiritual não tiver passe para dar, porque tem gente que às vezes no centro daqui não quer que dê, não vai ser passista. Vai fazer o que então na vida? Claro que você não veio aqui para fazer isso. Óbvio que você não veio aqui para ser psicólogo, para ser espírita, para ser pai de família, para ser qualquer coisa.
Isso está no bojo do que você veio fazer. E você veio aqui para descobrir o ser espiritual que você é e paga-se um preço por isso. E é um preço solitário. É um preço que há que se ter renúncias. É um preço onde você vai ter que abrir mão de você mesmo, de prazeres inclusive. Haja vista, uma pessoa que é espírita e não estuda filosofia, como é que vai entender o espiritismo? Se o pensamento filosófico todo do espiritismo, lá no livro do Espírito, está como base Spinoza, como é que você vai entender Deus sem ler Spinoza? Como é que você vai entender as leis morais sem estudar Kant, Immanuel Kant? Como você vai entender a periferia desse assunto? Por isso a genialidade de Kardec. Como é que ele conseguiu reunir tanta coisa lá atrás, há 161 anos atrás? E a gente tem isso aqui agora, com todas as possibilidades de fazer com que esse pensamento é fantástico. Mas ele hoje no século XXI, como é? Como é que eu traria, por exemplo, que é Deus no século XXI? Isso responde? Isso me satisfaz? Isso me agrada? Na maioria das vezes, quando a gente senta para discutir, não agrada, não satisfaz. Aqueles que aquela resposta atende, ainda estão, entre aspas, com uma certa imaturidade de criticar aquilo. Precisamos criticar as coisas. Precisamos criticar para entender aquilo ali. Se a gente não atualiza, vira uma religião, como foi proposto até pela igreja quando queimou os livros, e a gente bota debaixo do braço e segue a vida. Há 30 anos atrás, tinha uma Bíblia escrita que não podíamos ser adeptos do Espiritismo. Há 30 anos atrás. Adeptos do Espiritismo há 30 anos atrás, na Bíblia. A Bíblia foi escrita há mais de 3.000 anos. Não existia a palavra Espiritismo. Kardec criou essa palavra. Espiritista, Espiritismo. Como é que pode estar na Bíblia escrito isso? Alguém adulterou? Alguém está inventando alguma coisa? Para a gente ver o alcance que o Espiritismo tem de transformar, de mudar, de chamar a atenção, de tirar do lugar comum. O espírita convicto de que é um ser imortal se relaciona no mundo de forma diferente. Não é melhor do que a forma de ninguém se relacionar, mas ele olha a vida de forma diferente. Agora mesmo eu estava conversando sobre desencarne, sobre a morte de uma pessoa próxima de nós, e tem um lugar de gente espírita preocupada. Imagine, pode aquele negócio todo. Se você nem parece que são espírita, porque qual é o problema da pessoa morrer? Se todo mundo sabe que vai morrer, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão desencarnar. Não tem por que a gente ficar como espírita achando que não deve acontecer isso. Vai desencarnar, não tem jeito, desencarne. Assim serve para mim, assim serve para qualquer um de nós. Ou então a gente está fingindo que é espírita, porque quando bate na porta o problema do desencarne, a gente não quer que desencarne. Então que confiança é essa? Que estrutura dentro de você, na visão do espiritismo, você traz, que na hora de você ser provado com você mesmo, você corre, você não quer, você não se expõe, você não dá cara, como dizem no popular, né? Não dá cara para bater, não deixa-se ser levado por uma autoconfiança, por uma autodeterminação, já que você é um espírito. A mim só vai acontecer tudo que for útil, tudo que chegar a mim é para mim, enquanto espírito, o ser imortal. Então para mim é sempre vantagem, venha o que vier. Aconteceu comigo agora, eu mastigando, partiu um dente, esse da frente aqui, partiu o dente, meu Deus do céu, vou ficar banguela, não posso falar, não vou poder atender as pessoas, partiu dentro o dente. Sabe o que eu vou fazer agora? Para que eu tenho que ficar banguela? Por que esse dente partiu? O que a vida está me dizendo com isso? Aí o dente cola e solta, vai ter que arrancar o dente, vai ter que fazer um implante, vou passar por aquela anestesia aqui do céu da boca, mas dói aquele negócio, mas vou ter que viver essa experiência. A vida está me dizendo alguma coisa. Se a gente olhar de maneira isolada, fica uma coisa comum. Eu não consigo mais olhar a vida, seja o que for que aconteça comigo, de maneira isolada. Não consigo enxergar mais nada de maneira isolada. Seja o que for, uma irritação, uma calmaria, uma reflexão, eu lembro daquilo e vou procurar pensar sobre aquilo. Então a vida está me dizendo alguma coisa que, por sinal, ela não é muito boa comigo nesse sentido, parece que é um karma negativo. Porque desde sempre, eu sempre estou no dentista resolvendo o problema do dente. Já meu irmão, que morou na mesma casa que eu morei, e minha irmã não tem problema no dente, mas eu tenho. É sinal de que o que se repete em sua vida como tendência, o que se repete insistentemente na sua vida, é um sintoma de que é uma tendência que você tem que precisa ser revista. Então eu estou cuidando direitinho, porque na próxima vida eu quero ter dentes perfeitos.
Estou fazendo tudo que tem que ser feito, gastando dinheiro, tudo direitinho, porque na próxima vida eu não quero ter problema com o dente, que eu já estou dando todos os cartuchos nessa encarnação. Não é possível, eu só não vou poder ficar banguela, né, que chama, né? Porque esse negócio vai ficar complicado para mim. Então a vida convida o tempo inteiro, seu relacionamento, suas conversas, sua família, sua estrutura de família, estão acontecendo coisas e você não está vendo, muitas vezes, e você não está percebendo. Eu acho que eu já contei aqui. Eu estou atendendo um paciente que tem síndrome estava com pânico, foi síndrome do pânico, estava tendo pânico. Eu atendendo ele 20 minutos depois do atendimento a ele, eu comecei a ficar tonto. Aí comecei a ter pânico, comecei a ficar com medo. Vontade de sair correndo, abrir a porta, sair correndo, largar ele lá. Eu entrei em desespero. Meu Jesus Cristo, imagina eu atendendo a pessoa, acontecendo um negócio desse. O que é que eu vou fazer? Aí comecei a fingir, pegar um copo de água, mexer aqui, levantei, fui na geladeira, e o pânico lá me pegando, né? O que eu vou fazer, Jesus Cristo? Alguém tem que me ajudar. Aí foi passando, eu sentei, contei minha conversa, atendi ele direitinho. Quando ele foi embora, aí Zélio disse: você sentiu o que ele sentiu. Para você ver que profissional, espírita, que trabalha com seres humanos, tem que sentir na pele o que as pessoas sentem muitas vezes. Como você está vulnerável e disponível, sinta na pele o que as pessoas sentem. Eu fico imaginando isso numa reunião mediúnica. Você está atendendo o espírito chega ali angustiado com as dores que ele traz, e as pessoas às vezes tratam como se nada estivesse acontecendo. Não, meu irmão, perdoe, você tem que ter calma, não é bem assim não. Como não é bem assim? Ele está sentindo o negócio dele. Se você não cria uma empatia, se você não faz um rapport para se humanizar naquela relação ali, não funciona. E essa experiência para mim foi maravilhosa, depois que veio a reflexão de que eu preciso realmente me humanizar para atender as pessoas. Eu preciso olhar no olho aqui, como eu estou olhando agora, e receber vibrações, porque eu estou emitindo vibrações. Isso interfere na minha vida. É assim no ônibus, é assim no trânsito, dentro de um carro, é assim na relação com o filho, com a esposa, com colegas de trabalho. Essa é a relação que a gente tem. E foi disso que Kardec falou no Livro dos Espíritos, nas Obras Básicas e na Revista Espírita. Foi da relação do ser humano com o próprio ser humano. Foi da relação com o ser humano com a natureza. O que é que existe aí? E eu estou aqui para quê? Se olharmos do ponto de vista natural da vida, tudo isso aí que existe, tudo que existe no universo, envolve a mim. Foi feito para mim. Ou algum cachorro vai criar uma espaçonave para ir no céu, para ir na Lua, para ir em Marte? Não vai. Quem vai fazer isso é o ser humano. Então esse troço que foi feito aí, foi para a gente usar, para a gente manipular, para a gente inquirir sobre isso daí, procurar saber o que é isso aí. Porque eu sou um espírito imortal. Satisfazer-se com o básico, com o simples, não é a proposta de vida de estarmos aqui. Não estamos indo e vindo, reencarnando, não. Estamos voltando várias vezes aqui para educar a pessoa que somos, para educar o espírito que eu sou, para chegar à plenitude da realidade que eu tenho. O Espiritismo propõe que a gente amplie a consciência e saia do mesmismo, e saia do feijão com arroz. Crie possibilidade de que sua vida pode mudar agora. Você é capaz de fazer isso e se autodeterminar para essa realidade. Não é possível a gente continuar atribuindo aos Espíritos, a Jesus, se relacionar com Deus como pedintes. Pedir a Deus para me ajudar, pedir a Jesus para me acompanhar, pedir isso e aquilo outro, sem se responsabilizar por si mesmo. Essa não é a proposta do Espiritismo. Kardec, quando propôs que a gente consiga entender o universo que circunda a nossa vida, porque isso é um comando meu. Se eu sou um ser espiritual e estou aqui de passagem, então eu preciso descobrir qual é o meu destino, qual é a minha designação pessoal, para que eu existo e o que é que eu estou fazendo aqui. Muita paz. Eu sempre pago o cachê que ele pede, porque o cara é bom, né? Então vale a pena a gente pagar o cachê que ele cobra. Muito obrigada, Lu. Vamos ao sorteio do livro. É um romance, Na Estrada do Bem, psicografado por um amigo nosso, Sheldon Perrone Menezes, trabalhador do Centro Espírita Harmonia. Vamos sortear o livro. Número 33. 33. Aqui? Paulo Cunha. Paulo, você tem que vir aqui porque o rapaz está filmando aí. Certo. Senão eu estou me expondo.
Passada a caminhada, a gente volta à nossa realidade e voltamos a divulgar as atividades da nossa casa e da nossa necessidade de ter o apoio de vocês. Para esse apoio nós precisamos, e voltamos a divulgar, um cadastramento na nota premiada Bahia, que a nossa casa participa, onde você se cadastra e pode indicar a nossa instituição como uma instituição social a ser beneficiada com as notas fiscais que sejam geradas nas compras que você fizer. Então, o passo inicial é cadastrar-se no site da Secretaria da Fazenda Estadual, lá indicar a nossa instituição, Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, e no momento que fizer as suas compras, pedir para que o seu CPF seja inserido. Às vezes as pessoas se cadastram e acham que estão beneficiando a instituição sem pedir que o CPF seja inserido na nota. Ou não se cadastra e pede que o CPF seja inserido. Não, as duas coisas são necessárias. Fazer o cadastramento e pedir que o CPF seja inserido na nota é uma forma de beneficiar a nossa instituição e também beneficiar-se, pois a cada mês 10 pessoas são sorteadas, 10 pessoas que estão cadastradas lá, e recebem R$100 mil. Então, é uma brincadeirinha que vale a pena a gente participar. E ao final do ano, um sorteio aconteceu em junho e o próximo agora em dezembro, uma única pessoa concorre ao prêmio de R$1 milhão. É uma brincadeira também bastante agradável para se viver no Natal. Lembrando que, sendo dessa casa, você pode fazer uma generosa doação de Natal para a instituição, para já garantir algumas cestas básicas no ano de 2019. E é com esse objetivo que a gente pede a contribuição de vocês. O trabalho de promoção social Badu atende a 140 famílias que vivem em risco e vulnerabilidade social, e são atendidas em nossa casa mensalmente no terceiro domingo de cada mês, recebendo uma cesta básica e participando de palestras psicoeducativas, de um grupo terapêutico, de oficinas profissionalizantes que busca capacitá-las e desenvolver habilidades para o exercício de uma profissão quando saírem ou se desligarem do trabalho. Eles são cadastrados aqui no máximo por 2 anos. Saindo é o resultado do trabalho, é a inserção no mercado de trabalho para que a capacidade e a possibilidade de transformação de fato aconteça em suas vidas. Então, nos ajudem. Os itens necessários para a composição da cesta estão destacados lá no display lá fora. O que tiver em vermelho é o que mais precisamos. Nos ajudem nesta etapa. Queremos lembrar que no domingo, agora, no dia 7, nós não teremos a palestra pública no domingo à tarde, de 17 horas, em função do dia das eleições, onde precisamos liberar todas as pessoas que aqui estariam para estarem disponíveis para o exercício de cidadania. Vamos à nossa prece de encerramento e o trabalho de paz. Convidamos os passistas para que se distribuam no salão para o trabalho de paz coletivo. Sabendo-nos todos de que não estamos sozinhos. A espiritualidade amiga que caminha conosco muito provavelmente nos inspirou a estar aqui nesta noite. O que aqui ouvimos, o que sirva de convite à transformação, é um papel nosso. Eles podem nos inspirar, orientar, estimular a caminhada, reforçando-nos na certeza de que temos aliados e companheiros espirituais caminhando conosco. Mas a decisão de caminhar
e de implantar transformações. Isso é pessoal. Que sejamos sempre reforçados em nossa fé, em nossa determinação, para seguir, independente das dificuldades, das fragilidades que tenhamos sempre disposição para reerguer a cabeça, levantar as mãos e agir. Allan Kardec construiu o que construiu, valorizando o seu processo reencarnatório, porque escolheu agir. Que tenhamos vontade de sair da queixa, do queixume e da reclamação, para agir preferencialmente no bem. E que o bem que nos chegue seja inspirado pelo maior exemplo de amor, de dedicação, de trabalho que a vida nos permitiu conhecer. Que tenhamos em Jesus a inspiração para realizar e vivenciar o bem. Amigo divino, nós te agradecemos por mais um encontro realizado em teu nome e por amor à tua causa. Reforça em nós, os que assumimos a condução desta casa, a vontade de servir a tua doutrina de luz, convite perene ao crescimento. Ajuda-nos, Jesus, a vencer as dificuldades, perseverando sempre no bem. Que a tua paz nos alcance, que o teu amor nos conduza, agora e sempre. Sê conosco, Jesus, levando-nos de volta às nossas atividades, em clima de paz, harmonia e luz. Os que desejem tomar o passe individual serão atendidos, e os que desejem nos ajudar a carregar as cadeiras também são muito bem-vindos.